Católicos em Missão. O sacramento da reconciliação, ele é dividido assim internamente em 3 momentos importantes. E é bom falar disso porque muitos talvez ainda vão se confessar nessa quaresma, ou se não for agora, porque já se confessaram, haverão de viver de novo este momento num tempo futuro, né? O momento da reconciliação, do sacramento da penitência. Por isso é bom que a gente brevemente perpasse, não é? Esses 3 elementos importantes do sacramento da reconciliação. São eles: a contrição dos pecados, a confissão dos pecados e a satisfação. Vamos visitar brevemente esses 3 momentos, mas só para vocês terem a ideia do todo, né? Então, o sacramento da reconciliação se constrói aí nesses 3 momentos: a contrição, a confissão e a satisfação. E quero então rapidamente comentar esses 3 momentos do sacramento. Ali, às vezes, é tudo muito pequenininho, né? Uma confissão bem feita, às vezes, em 5 minutos ela é celebrada, mas isso não tira nenhum dos elementos dela. O primeiro elemento é a contrição, ou o arrependimento. Eu só devo ir à confissão porque estou de fato arrependido, né? Não há pecado que Deus não perdoe, senão aqueles pecados dos quais eu não estou arrependido. Todo pecado tem perdão, se de fato, né, há, diante daquele fato, daquele evento da minha vida, há um verdadeiro e profundo, sincero arrependimento. E só há 2 que sabem disso: o próprio pecador e Deus. Então aqui estamos diante da matéria que ninguém pode reconhecer senão aquele que se confessa, né? Então eu vou ao sacramento da reconciliação porque estou arrependido, estou contrito do meu pecado. Depois, o segundo momento é a confissão dos pecados. É verdade que a doutrina da Igreja diz que essa confissão anual dos pecados é sobretudo para os pecados graves, né? Mas também a Igreja vivamente aconselha a confissão dos pecados chamados veniais, que também podem ser e são perdoados pela Eucaristia. Mas essa confissão anual, ela é pensada sobretudo em vista dos pecados mais graves, daqueles que nós chamamos também de pecados mortais. Mas a confissão tem uma dupla ação. Ela tira o pecado, grave ou não, e ela dá graça para que o pecador continue lutando. Então, por mais que eu não tenha pecado grave, eu poderia e deveria então participar da confissão como um lugar em que eu recebo graça e força para o combate de cada dia contra o pecado. Então, o segundo momento é a confissão. Aqui, o penitente está chamado a lembrar, né, sobretudo aqueles pecados que incomodam mais a sua consciência. Deus vai perdoar a totalidade do pecado. Aqueles pecados que eu acusei, que eu mencionei, aqueles que eu não me lembrei, aqueles que eu nem percebi que foi, mas também que foram atos negativos contra as pessoas ou contra Deus. Então, Deus vai perdoar a totalidade do meu pecado, vai me dar um coração totalmente novo. Mas é importante que eu nomeie, e aqui isso é uma expressão de humildade, né, de pequenez, que eu nomeie os meus pecados. Aí está exatamente a confissão do pecado. E finalmente, não é, um terceiro momento ali é o que nós chamamos de satisfação. É o momento em que eu quero, não é, manifestar, e acolho isso do meu confessor, eu quero manifestar o meu desejo de consertar aquilo que eu estraguei, né? A gente também chama isso de penitência, né? Que o padre dá recomendando isto ou aquilo em vista daquele histórico de pecado, né? É claro que não se trata de pagar a Deus pela graça que Ele dá, mas se trata de reparar tanto quanto possível os estragos que eu fiz na vida dos outros, na natureza, né, na relação com Deus. Então a satisfação ou a penitência é a minha maneira humana de sanar ou de consertar, de satisfazer aquilo que eu estraguei e que agora vou procurar tanto quanto possível, como ação, como a prece, com comportamento, eu vou tentar então recosturar, realinhavar, de modo que, enquanto isso é possível, eu vou colocar ordem onde o meu pecado colocou desordem.
E aí então a gente recebe, né, através de uma bonita oração que pode ser longa ou que pode ser breve, a gente recebe a absolvição que normalmente o padre reza impondo as mãos sobre nós. Uma oração belíssima que agora eu reproduzo para que você, talvez ali naquele momento rápido, não pôde entender ou capturar e que agora, de maneira pausada, nós possamos degustar. Diz assim o padre ao final da confissão que nós fazemos: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim, então, que nós recebemos, por essas palavras, a graça de Deus, que purifica e perdoa os nossos pecados pela morte e ressurreição de Jesus e pelo envio do Espírito Santo através do ministério da Igreja. Então, percebam quão bonita é esta prece que põe a graça do perdão sobre as nossas vidas quando nos apresentamos para confessar. Então, percebam, meu irmão, minha irmã, que é uma graça esse sacramento, né? Como os outros também. Mas nesse tempo, então, de conversão, nós somos chamados a isto, né? A viver de maneira consciente, plena, bonita, esse momento oportuno na nossa quaresma. É claro que há muitas coisas que podemos e devemos fazer, como exercício da conversão ou até mesmo da purificação da nossa vida, né? Interessante que São Pedro, na sua primeira cartinha, lá no versículo 4º, no capítulo 4º, versículo 8º, ele vai dizer assim: o amor ou a caridade apaga uma multidão de pecados, né? Sobretudo esses que nós chamamos veniais ali, que cometemos todos os dias, apesar de serem sempre coisa ruim, negativa, a caridade apaga uma multidão de pecados, né? A caridade também é uma via de perdão. Ou ainda São Tiago, né? Lá no finalzinho da sua carta, no capítulo 5º, versículo 20, vai dizer assim: aquele que reconduz o pecador ao caminho certo, este salvará a sua alma e terá apagada uma multidão de pecados. Então, o reencaminhar o irmão que se perdeu, isso também é graça, isso também apaga uma multidão de pecados, diz São Tiago. Então, há muitos caminhos pelos quais nós podemos ter acesso a esse perdão. O caminho ordinário, sacramental, é claro que é este que nós estamos hoje comentando, o sacramento da reconciliação. Mas tendo celebrado este, eu posso cotidianamente, me dedicando à caridade, ao cuidado dos irmãos que se perderam, como lembram Pedro e Tiago, eu posso também ali viver a experiência do pecado que é aniquilado em mim e a força do alto que me capacita para avançar. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.